Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este culto. Eu sou a pastora Andy Medrado e este é o pastor Arthur. Que bom ter vocês aqui conosco. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você que já está nessa transmissão e você que está nos assistindo pós-transmissão. Sejam bem-vindos a mais esse culto. Reúna os seus amigos, reúna a sua família, aproveita, já compartilha esse link com alguém que você acha que vai ser importante ouvir essa palavra. Reúna todos e vamos juntos orar, adorar o Senhor e falar sobre Ele, falar de Sua palavra, que seja a bênção na sua vida. Amém? Vamos entrar agora no momento de adoração, vamos louvar e adorar ao Senhor, o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Você que entra na transmissão agora, seja bem-vindo. Você sabia que o louvor é um momento muito importante do culto? Fora que ele nos alegra, ele fala da palavra, ele também quebra cadeias. O louvor, ele transforma vidas. E hoje eu quero falar sobre transformação. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar da história do vaso e do oleiro. O que é o oleiro? O oleiro é uma pessoa que faz objetos de vaso. E quando ele vai preparar o vaso, ele separa primeiro o tipo adequado de barro para cada vaso. E depois ele começa a amassar o barro. Só que quando ele começa a amassar o barro, sujeiras começam a aparecer. Impurezas começam a aparecer. E aí ele começa a remover essas sujeiras, porque ele só pode começar a produzir esse vaso quando todas as sujeiras no barro são removidas. E quando o barro está pronto, o oleiro ele começa a moldar esse vaso. Isso leva tempo. Depois que ele consegue moldar, ele coloca o vaso na fornalha, porque é o calor da fornalha que vai purificar o vaso, que vai deixar ele muito mais resistente, muito mais valioso. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos separa, nos purifica, nos molda, nos coloca na fornalha e então nós estamos prontos para sermos usados por Ele. Isaías 64:8 diz: "Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras de Suas mãos." Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória seja dada a Deus. Amém, Senhor. Glória te damos, Senhor, essa noite. Louve o Senhor comigo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Nos transforma, Senhor, nos purifica essa noite. Deus, não há como descrever Sua grandeza e Seu poder. Não há outro igual a Ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Nos molda, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Jesus. Louve comigo. Diga: Deus,
Não há como descrever tua grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim e por você também. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Dê glórias ao Senhor essa noite. Aleluia. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Todo sempre. Amém. Cante comigo. Glória, louve o Senhor. Dê glórias. Glória. Eu te dou glória. A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, é uma alegria tê-los novamente participando de mais um culto em falando de Deus. E antes de entrarmos na palavra, eu gostaria, como sempre, fazer uma pequena introdução a vocês. Você já percebeu que durante toda a história de nossas vidas, nós estamos sempre aprendendo? E o aprendizado já começa no nosso nascimento, quando a gente começa a crescer, temos que aprender a andar, aprender a falar, a tomar banho, nossos pais nos ajudam a nos vestir e vai nos ensinando. Com o tempo nós vamos para a escola, aí na escola temos lá um professor, um mestre que vai nos ensinar a ler, a escrever. Da escola primária, que não era no meu tempo, era no meu caso, aí nós vamos subindo, vamos para uma faculdade, aí na faculdade nós almejamos algum curso que é algo que nos atraia profissionalmente, fazemos um MBA, uma pós-graduação e constantemente vamos aprendendo, onde quer que nós passamos. Na nossa vida secular acontece isso, alguém vai sempre nos repassar os seus conhecimentos, aquilo que ele tem de bagagem. E um dia nós vamos fazer a mesma coisa para os nossos filhos, vamos aprender também no nosso casamento com a nossa esposa, em dividir, compartilhar. E a vida é um constante aprendizado. Você sabia que a vocação profissional é um dom de Deus? Já pensou sobre isso? A vocação profissional sim é um dom de Deus, da nossa vida secular. Se nós analisarmos Romanos 13:1, que diz: todos devem sujeitar-vos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, nós sabemos que a palavra está dizendo, olha, se ele está lá é porque Deus assim permitiu. Se você está na sua vida secular, na sua profissão, foi porque Deus permitiu. E Ele quer te usar onde você está. Ele quer te capacitar cada vez mais aonde você está. E
durante nosso caminhar, a gente sempre vai almejando algo em nossas vidas e começa na nossa infância, quando a gente começa a desejar algum tipo de profissão ou uma certa carreira. Existem algumas profissões, né, que foram em algumas épocas muito almejadas que nem existem mais, não sei se você sabe, mas na década de 60 existia, por exemplo, operador de telex. Acredito que muitos que estão nos ouvindo nem sabem o que é um telex, né? Mas era uma forma, né, de transmitir mensagem de uma máquina de escrever para outra, vamos dizer assim, né, sem a necessidade de ter alguém ali, né, operando. Tinha telefonista, havia um cargo de telefonista, de operador de telégrafo, esse é mais antigo ainda, datilógrafo. Eu fiz curso de datilografia, porque era importante para alguém que quisesse seguir uma profissão. Então, o sonho de uma profissão, ele começa na nossa infância. E lembro que quando eu era criança, uma época eu queria ser astronauta. Aí depois eu quis mudar, eu resolvi ser piloto. E aí fui mudando, acabei não sendo nem uma coisa nem outra. Mas eu quis sempre ser astronauta, tanto que eu fiz questão de servir nas Forças Armadas, na aeronáutica. Queria que fosse chamado de qualquer jeito e fui. Eu fui convocado. E eu prestei serviço militar em 1979 na Força Aérea, no quarto comando aeronáutico. E o interessante é que nas áreas militares existe sempre uma sigla que segue o final de qualquer coisa que acontece lá, que identifica que é da aeronáutica. Por exemplo, tudo termina com AER, AER, significa aeronáutica. Então, MAER, Ministério da Aeronáutica. Então, sempre tinha uma coisa que terminava com AER. E nós éramos recrutas, estávamos naquele processo de faz ginástica, faz isso, faz aquilo, aprende aquilo outro. Você tinha um processo de aprendizado no momento de recruta. E nós fomos chamados, uma turma, e o cabo falou, olha, vocês vão agora para FUFAER. Aí eu falei, FUFAER? Um olhou para a cara do outro e ficou pensando, o que significa FUFAER? Aí tinha que perguntar para o cabo, né? Cabo, o que é FUFAER? Aí o cabo falou, é Faxineiros Unidos da Força Aérea. Cada um pega uma vassoura que eu vou ensinar vocês a pilotar. A partir desse dia, eu não quero mais ser piloto da aeronáutica. Porque o que eu varri de pátio de quartel não foi brincadeira. E o que me restou dessa época, ou desse desejo dessa época, foi minha coleção de aviões, que eu gosto muito, né? Mas assim, o desejo de pilotar não mais. Mas eu quero te perguntar, você sabe qual era a profissão de Jesus? A palavra de Deus nos fala que Jesus tinha duas profissões. A primeira dela, carpinteiro, que ele começou a exercer com 12 anos de idade, ou seja, na sua adolescência ele começou já a exercer a profissão do pai, que ele herdou do pai. O pai passou para ele o conhecimento da profissão de carpinteiro. E ele exerceu essa profissão por 18 anos, ou seja, até os 30 anos de idade. Grande parte da sua vida ele exerceu a profissão de carpinteiro. Posteriormente, ele passou a ser rabino. Ele passou a exercer a profissão de rabino para levar a palavra de Deus. A profissão de carpinteiro ele aprendeu com o pai terreno, e a profissão de rabino ele aprendeu com o pai celestial, que foi levar a palavra de Deus, né, nos últimos 3 anos da sua vida. Mas grande parte da sua vida profissional foi como carpinteiro. E no tempo de Jesus haviam outras profissões além do carpinteiro. Carpinteiro era uma profissão importante para a época, mas havia uma segunda profissão também tão importante, que era a profissão do oleiro, que tinha como trabalho, era um artesão responsável em fabricar objetos feitos do barro. Então ele produzia vasos, tijolos, jarros, telhas, louças, enfim, tudo que era necessário de utensílio, o oleiro poderia produzir, assim como o carpinteiro também produzia. E a olaria, na época, era muito conhecida por todos, né? E tanto como o oleiro, a figura do oleiro era importante para a época. E seus produtos eram usados para diversas funções: armazenamento de grãos, armazenamento de vinho, de azeite, de água, enfim. Então havia várias utilidades para aquilo que ele produzia. E seja qual for a profissão que escolhemos, temos que percorrer um longo caminho para chegarmos, né, ao topo, chegarmos a ser um profissional reconhecido, de sucesso, etc. Muito trabalho, muito estudo, aperfeiçoamento,
que é o que acontece hoje em dia, né? Muita persistência para conseguir alcançar algo que nós desejamos, que seja bom para nossas vidas, para a nossa família. Também creio que sempre vamos lembrar daqueles que, no caminho da nossa jornada, nos passaram esse conhecimento, que nós podemos chamar dos grandes mestres, né? Que nos passaram um pouco daquilo que eles aprenderam para nossas vidas. Em 1967, eu tinha, na época, 7 anos de idade, eu nasci em 60, foi lançado um filme que se chamava Ao Mestre com Carinho. Eu não assisti esse filme em 1967 porque eu nem tinha idade para assistir, mas ele fez muito sucesso e ele ficou na tela por muitos e muitos anos. E um dia eu acabei assistindo esse filme e eu gostei muito dele. Então, o filme ele retrata um acontecimento que é muito comum, até hoje eu acredito que é muito comum e muito importante. Então ele narra a história de um engenheiro negro, oriundo da Guiana. Ele era interpretado pelo ator Sidney Poitier, que o ator foi muito famoso, e que ele tinha uma certa dificuldade de encontrar na época um emprego na sua área de engenheiro. Então ele resolve aceitar a proposta, a oferta de lecionar, em uma escola secundária um bairro de baixa renda do subúrbio de Londres. Então, assim que ele chega na escola, né, para lecionar, os outros professores que ali estavam desejam a ele boa sorte com a sua classe e com a sua turma. Então ele fica meio encafifado, sem entender por que boa sorte. Aí o diretor da escola vem para ele e fala assim: olha, é que alguns dos seus alunos são difíceis, na verdade eram todos difíceis, mas que no fundo são boas pessoas, porque eles são rebeldes por causa da situação que eles vivem em suas casas, por ser um bairro de classe pobre, baixa renda. Então, correndo o desenrolar do filme, aí nós vamos vendo a dificuldade do professor em ter que lidar com aqueles alunos rebeldes. E a sua habilidade de lidar com eles e não desistir e de tentar controlar a situação, ele consegue vencer os obstáculos, né? E o filme vai passando e aí os alunos, né, ele vai conquistando o amor dos alunos, vai conquistando a confiança dos seus alunos. E ao final do filme os alunos prestam a ele uma homenagem, uma linda homenagem. Uma linda homenagem. Então, assim, o filme mostra umas cenas, né, que são muito impactantes e eu sugiro, né, faço assim, a sugestão de você ter a oportunidade de assistir. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você já conheceu um mestre assim? A palavra de Deus nos conta a história de um homem chamado Jeremias, que foi moldado e ensinado por um grande mestre. Sua profissão não era popular, nem era encontrada no rol das mais desejadas da época. Sua profissão era profeta do Senhor, profeta de Deus. Não temos nenhum tipo de relato de qual era o sonho profissional de Jeremias. Da forma que na palavra está descrito que Jeremias recebeu a informação, o chamado de Deus, ele não lidou muito bem com isso. Sabemos que ele não queria ser profeta, que quem lhe fez o chamado foi o próprio Deus, mas ele tentou, de uma certa forma, se esquivar daquele chamado. Diz a palavra do Senhor em Jeremias que ele foi entrevistado por Deus para a vaga de profeta, porque lá no versículo 5 da palavra de Deus, diz assim, em Jeremias 1:5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei às nações e te dei por profeta. Isso é Deus falando com Jeremias. Falou: antes que você fosse formado, Jeremias, lá no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Assim como Deus fala para nós: antes que você fosse formado, eu já te conheço. Eu conheço o seu coração, conheço a sua vida, conheço os seus sonhos, conheço os desejos, conheço suas dores, conheço seus problemas. Isso é Deus falando. Então, antes que saísse da madre, Deus fala para ele: eu te santifiquei, eu te abençoei, eu te escolhi, eu te levantei. E às nações te dei por profeta. Então, o chamado para Jeremias, a profissão de Jeremias era ser profeta. O próprio Deus sabatinou a Jeremias e Deus queria que ele avaliasse a sua capacidade para o cargo. Então, as respostas de Jeremias não foram convincentes para o homem, ou de alguém que tinha interesse pela vaga. Eu estou dando essa forma ilustrada para você entender, né, o operar de Deus.
E Jeremias demonstrou total desinteresse e pouco entusiasmo para acertar aquela oferta e aquela vaga. Então ele responde lá no versículo 6, na parte B, o seguinte para Deus: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Eu sei que ele era jovem, todos sabemos que ele era jovem, mas era Deus que estava chamando ele. Então ele tenta tirar o corpo fora, vamos dizer assim, para se esquivar daquele chamado de Deus. E se avaliarmos pela ótica de Jeremias, considerando os benefícios que eram oferecidos para aquela vaga, será que eu aceitaríamos o chamado? Veja, vamos pegar como exemplo a vida de Jeremias, o que ele teria que enfrentar aceitando a vaga de profeta de Deus. Ele teria que enfrentar perseguições, ele não teria ticket de refeição, tinha que comer de favores, não teria vale condução, teria que caminhar muito de uma terra para outra, não teria horas extras pagas e não teria horário definido de trabalho, sofreria uma variedade de angústias, irritaria muita gente, sofreria ameaças de morte, se sentiria depressivo, solitário e por onde ele passava, todos o amaldiçoariam. Legal? Bela condições para aceitar a vaga. Ou seja, a vaga de profeta oferecida por Deus a Jeremias não lhe atraiu. Mas para Deus, que nos vê de forma diferente do que o mundo enxerga, que nos vê o interior, ele era o candidato ideal e perfeito para a vaga. Aí Deus responde para ele lá no versículo 7 de Jeremias 1. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo que te mandar falarás, disse o Senhor para Jeremias. Eu quero te perguntar, irmão, qual é o teu chamado? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Vai pensando sobre isso, para aí no final do culto você me responde pelo chat. A vaga então foi preenchida, e a partir daí o próprio Deus passa a ensinar a Jeremias. Quando você entra numa vaga, num trabalho, alguém vai te ensinar aquela profissão. Mas no caso de Jeremias, foi o próprio Deus que ensina ele. É o próprio Deus que molda Jeremias a ser profeta. E naquela época, ser profeta não era uma coisa fácil. E vou dizer uma coisa, ainda hoje não é fácil ser profeta. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmão. Importante para a sua vida. Não vá buscar na igreja, no culto, só buscando profecia. Porque profeta não é carteiro ou homem de recado. Eu lembro de um irmão que eu amo muito e que sempre que ele me via e perguntava, pastor, tem algum recado? Se tiver, pode falar. Eu respondia para ele, tenho sim, Deus te ama. É claro que essa palavra de que Deus te ama, a gente tem a certeza que Deus nos ama. Mas nós não ficamos ligados em Deus 24 horas para trazer recado. Não é assim que as coisas funcionam. A maior profecia que você pode buscar da parte de Deus está na palavra revelada. Leia a Bíblia. Lá Deus vai te revelar as suas vontades, lá Deus vai te ensinar e vai te moldar. Então, voltando à palavra. Então, Deus manda Jeremias para a sua escola, cujo endereço é as mãos de Deus. E nós vamos ver isso muito bem claro e transparente em Jeremias 18, quando ele manda Jeremias descer à casa do oleiro, uma palavra muito conhecida. E nós vamos ler e vamos estudar essa palavra hoje, que já preguei centenas de vezes. E cada vez que se prega, Deus nos fala algo diferente. Então diz lá, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Palavra bonita. Vamos dissecar cada versículo que lemos e entender o grande mestre ensinando a Jeremias, ensinando a você, ensinando a eu, ensinando a nós. O texto, ele começa a relatar
Deus convocando Jeremias para a vaga, para o chamado, para ser profeta de Deus. Então, o primeiro versículo diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Nesse primeiro versículo, o próprio Deus fala com Jeremias como um sinal de fica atento, presta atenção, Jeremias. E Deus fala isso para nós também, fica atento, presta atenção. Quem nunca ouviu Deus falar para a igreja, fica atento, presta atenção, não se distraia com nada. A minha palavra é muito mais importante do que tudo que está acontecendo ao seu redor. Ouça com atenção. Ouça com atenção. Exatamente isso que Deus está dizendo nesse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus fala assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Deus fala assim, preste atenção na palavra que eu vou lançar. Presta atenção naquilo que eu vou trazer para a tua vida. Presta atenção naquilo que eu vou ensinar para você. Isso que está sendo dito nesse pequeno versículo, nas entrelinhas desse pequeno versículo. Continuando. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nesse versículo nós temos 3 ensinamentos. Pô, mas não é 3 ensinamentos nesse versículo? 3. Leia as entrelinhas da palavra de Deus. O primeiro ensinamento que Deus nos dá. Levanta-te. Deus lança uma palavra que requer obediência de Jeremias. Levantar simboliza a necessidade de tomarmos uma atitude de fé, de obediência à voz de Deus. Sairmos da nossa zona de conforto. Levanta-te. Aí vem a segunda, desce. Descer significa se humilhar. Reconhecer Deus como Senhor. E Deus nos manda descer e não subir. O nosso lugar é embaixo. No mais alto fica Deus. Terceiro ensinamento, ouvir. Temos que aprender a ouvir. Ouvir é ficar em silêncio e atentos. Ouvir é reverenciar a presença de Deus. Aí no versículo 3, e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Nesse versículo também temos dois ensinamentos. Primeiro dele, novamente Deus fala para Jeremias, desci à casa do oleiro, desce. Vemos a obediência de Jeremias à voz de Deus. Jeremias não questiona Deus. Ele obedece e desce até a olaria. O servo ou aprendiz só é bem sucedido quando ele ouve a voz do seu mestre, do seu tutor, do seu professor, do seu Deus. Quer ser um homem bem sucedido espiritualmente? Obedeça, desça, ouça. Segundo ponto desse versículo 3, observar. Jeremias observa o oleiro em sua atividade, em seu trabalho, fazendo a obra sobre as rodas. Ele viu o oleiro e suas ferramentas de trabalho. Ele vê o oleiro fazendo a sua obra, trabalhando barro. Ele observa e se observar, ele possibilita entender um pouco daquela atividade, daquela profissão. E ele vê a habilidade do oleiro em manusear o barro sobre as rodas. E Deus nos leva a situações que podemos não compreender. Não existe um propósito de... Deus nos leva a situações que nós podemos não compreender, mas existe sempre um propósito de Deus em nos colocar nessa situação. É de aprendermos, é de sermos moldados, trabalhados pela mão do oleiro. E era o que estava acontecendo com Jeremias. Aí no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Esse versículo nos passa mais importante dos ensinamentos de Deus para Jeremias, para nossas vidas. Então presta atenção. Presta bem atenção no que a palavra fala. Porque a palavra fala que mostra que Jeremias desceu à olaria e lá, em seu interior, ele observa o oleiro trabalhando o vaso. Eu nunca fui numa olaria. Eu só li a respeito e vi filmes, imagens de olaria, mas o que eu entendo e o que eu vi na olaria é que o oleiro ele tem uma espécie de duas rodas, parece roda de carroça, né? Mas ela não tem buraco, ela é fechada, mas ele tem essas duas rodas e essas duas rodas são presas por um tipo de um eixo principal. Uma fica embaixo, o eixo está embaixo, presa no chão,
e a de cima é onde ele coloca o barro. Então a roda de baixo, ele usa para com o pé empurrar e ela gira aquele conjunto, girando a de cima. A de cima ele coloca o barro para poder formar a peça, para poder fazer o objeto a qual ele está trabalhando. E o oleiro tem que ter a habilidade de entender que o barro ele não pode estar muito úmido, porque senão ele não consegue ter consistência. Não pode estar muito seco, porque fica poroso, ele não consegue trabalhar a massa. Então ele tem que estar no ponto certo, né, com a mistura certa de água da terra. Ele põe às vezes um pouco de argila para dar liga e assim ele consegue trabalhar a peça. Vou pegar esse vasinho como exemplo. Roubei aqui da coleção da minha esposa, ela não vai sentir falta. Então o oleiro tem a roda, ele pega o barro, coloca e lá com a roda girando, ele vai com a mão apertando a massa e vai ganhando forma. Vai ganhando forma. Isso aqui já está formado, mas ele vai ganhando forma. E o barro vai se transformando em uma peça, em um vaso. Eis que o Jeremias está fazendo e vendo, observando na olaria. Ele olhando lá. Então ele está formando o barro em uma peça e vai girando. E ele vai com a roda girando e formando e formando. Mas diz que no momento que o vaso estava quase pronto, né, Jeremias vê que o vaso se quebra na mão do oleiro. Quando o vaso se quebra na mão do oleiro, o que nós pensamos? Não serve mais para nada, porque se quebrou. Ponha nesse lugar desse vaso. O que Deus está nos dizendo? Que a olaria é a casa do Senhor. O oleiro é o próprio Deus, é o próprio Jesus. O barro, o vaso, sou eu, é você. Somos nós. Nós somos o vaso. Então o oleiro, que é Jesus, trabalha a nossa vida, trabalha o nosso caráter, trabalha em nos ensinar a maior profissão de todas, que é profeta do Senhor. É ser usado como servo do Senhor. Essa é a maior profissão que qualquer homem e mulher pode desejar. Então o oleiro trabalha. Mas existem momentos em nossas vidas, em virtude de diversas situações, que esse vaso pode se quebrar, como esse daqui. Ele pode se partir por angústias, por tristezas, doenças, por decepções, por estarmos afastados de Deus. E nós quebramos. E quando a gente vai buscar ajuda, a gente pode às vezes encontrar pessoas que olham para nós, esses pedaços no chão, fala, isso aqui não tem valor nenhum. Pouco importa para ele o que você está passando, as suas dores, as suas tristezas, pouco importa. Outros vêm, olham para você e chega até a chutar. Sai perto de mim, você não tem valor nenhum, você não significa nada, você não vale nada. Outros te veem na situação que você está, capaz de chegar em você e falar, não, eu vou pisar nesse que não vale nada, vou quebrar mais ainda a vida dele em vez de ajudar a erguer. Mas o que Deus nos ensina na palavra dele é que nós temos valor. Deus não vai deixar que nenhum pedaço se perca. Sabe por quê, irmão? Porque Deus faz desses pedaços que o mundo não dá valor, faz de nós um vaso novo. Um vaso novo para a honra e glória do Senhor. Um vaso novo mais belo e mais formoso e mais forte do que era o primeiro vaso. Porque ele não deixa marca, não deixa trinca, não deixa nada. Porque o que Deus faz é perfeito. E quando Deus toca, quando Deus põe as suas mãos, tudo transforma, tudo acontece. Então deixa Deus tocar no teu coração, deixa Deus tocar nas suas feridas, nas suas dores, porque Ele quer transformar de você, dessas feridas, dessas dores, num vaso cheio de força, num vaso cheio de honra, porque o Senhor vem para nos curar, para nos transformar, para nos libertar daquilo que o mundo não dá valor. O mundo joga você como tralha no chão, como nada. Para o mundo nós não valemos nada, mas para Deus nós temos um grande valor. E Deus quer nos usar como instrumento nas tuas mãos. Deus quer nos abençoar, Deus se alegra em nos abençoar, Deus quer nos derramar sobre nós a sua unção, porque nós somos vasos preciosos nas mãos de Deus. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua luta,
busque no Senhor, no oleiro, uma resposta, porque Ele vai transformar essa luta, essa dor, em um vaso novo. Ele vai mudar a sua história. Ele vai escrever um novo livro, vai escrever um novo tempo, um novo sonho. Deixa Deus trabalhar na sua vida, vaso. Deixa Deus operar em você. Não fica assim quebrado, não, porque Deus quer transformar você num vaso novo e Ele vai transformar você num vaso novo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Durante a palavra ministrada, eu perguntei qual é a sua vocação, qual é o teu chamado de Deus. Eu espero que Deus tenha respondido o teu coração, o que Ele deseja de você, servo. E eu creio que Deus quer te moldar, tratar a sua vida como bom servo do Senhor, porque a todos nós Deus chamou por uma grande obra, que é levar a palavra, que é levar a praticar o ID. Então, como vasos nas mãos de Deus, nós seremos moldados e trabalhados por Deus, preparados para aquilo que Ele tem colocado como dom em nossas vidas. Eu quero convidar a minha esposa, a pastora Angie Medrado, para juntos nós aqui orarmos por você, orarmos pelos pedidos de oração, orarmos para aqueles que participaram desse culto, por aqueles que pediram, fizeram seus pedidos no chat e nos compartilharam qual é o seu chamado de Deus. E eu creio que Deus fará grandes obras em suas vidas e nossas vidas. Se você puder, onde você estiver, se houver condições, feche teus olhos, ajoelhe, fique da forma que você se sinta à vontade de falar com o Pai. Querido e amado Senhor, meu Deus amado, eu quero te agradecer por este culto, por a palavra ao qual tu nos trouxeste, Pai amado, e nos ensinar que o Senhor é o mestre dos mestres, que tu és o oleiro sobre nossas vidas, Pai. Tu nos formou do barro, Pai, e essa foi a maior obra que tu fizeste, Pai. Formar o homem, formar a mulher do pó da terra, Pai. Como o oleiro forma o vaso, Pai, na olaria, Senhor. Tu nos formaste, Senhor. E quando nós nos sentimos mal, sentimos quebrados, tristes, angustiados, tu vem, Pai amado, como um bom oleiro e faz de nós um vaso novo, Pai. Porque nada se perde nas tuas mãos, Pai. Nem um pedaço sequer. Então eu peço, Pai, que quem estiver ferido, machucado, o Senhor venha tratá-lo, Senhor amado. Venha cuidar, Pai. Venha, Pai amado, fazer da vida dos irmãos um vaso novo, Pai. Um vaso novo, não para glorificar e engrandecer a homens, mas um vaso novo para a honra e glória do Senhor Jesus. É que eu te peço hoje e sempre em Cristo. Amém e amém. Amém. Glória seja dada a Deus. Eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido a seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia diz outra coisa, ela fala aqui em João 14,6, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia fala também em 1 João 4,5, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém. Jesus te convida essa noite para aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer te transformar, Ele quer te dar um coração novo, Ele quer ter experiências contigo. Quando você confessa que Jesus é seu Salvador, você está dizendo para Deus assim: olha, Senhor, eu não quero ficar mais longe de você. Eu não quero que o pecado me impeça de ter comunhão com você. Eu quero saber mais de você, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor seja parte da minha vida. Se você sentiu no coração de aceitar Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, eu peço que você repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar em meu ser, para habitar em meu coração, para habitar na minha vida. Amém. Faz morada, Senhor, na minha vida. Amém. Faz morada em mim, Senhor, para sempre. Amém. Amém? Amém. Amém. Você que aceitou Jesus, que tomou esse passo tão importante na sua vida, coloque seu nome no chat.
No final dessa transmissão, nós vamos orar por você e pela sua família. E você, já falou de Deus hoje? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram desse culto, dessa transmissão. E nós esperamos que essa palavra tenha sido bênção na sua vida. Em Números 6, 24 e 26 diz: que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha esse link com teus amigos. Não esquece de deixar ali no chat as experiências que você já teve com Jesus. E eu espero te encontrar no próximo domingo, às 18 horas, no canal Endimedrado. Um grande beijo, uma semana abençoada. Deus abençoe. Meu Senhor irá me refazer, eu vou descer pra glória e honra dele, eu vou descer.